que pode afetar a qualidade desses alimentos? É muito comum, e você sabe disso, tenho certeza, níveis diferentes de proteína bruta, níveis de proteína diferente, em alimentos iguais, de safras diferentes, muitas vezes com diferentes tipos de adubação, ou então que passaram por problemas climáticos na época da colheita, enfim, alimentos que têm a sua qualidade nutricional afetada, uma proteína mais baixa, por exemplo. Além da variação de proteína, também posso ter variação de energia, de NDT, no mesmo nutriente, no mesmo alimento. No mesmo alimento que eu estou usando de um ano para o outro, eu posso ter uma diferença, por exemplo, de NDT. Sem falar em minerais, vitaminas, os promotores de crescimento, que muitas vezes estão inclusos nos núcleos, não é mesmo? Então, eu tenho as quantidades de promotores ideais, o tipo de molécula utilizada, o grau de pureza dessa molécula, o processo da empresa que fornece, enfim, algumas variáveis que podem aí estar diferentes de um ano para o outro, de um lote para o outro, de um lote de compra, mesmo dentro do mesmo ciclo de um lote de compra para um outro lote de compra. Eu posso ter problemas também, falando em qualidade, quando eu converso de resíduos, né? Por exemplo, resíduo úmido de cervejaria, muitas vezes uma polpa de laranja úmida, enfim, problemas no processo de produção desses resíduos, que vão afetar bastante, na realidade, a qualidade nutricional desses resíduos. Então, se eu tenho um nível de NDT diferente da mesma matéria-prima, eu estou comprando muitas vezes o mesmo fornecedor. Mas como é resíduo, às vezes o processo varia. E se a gente lembrar o conceito de resíduo é o que não serve mais para a indústria, que é então destinada à alimentação animal. E não tem nada de errado, tudo certo com isso. A não ser o fato de que, muitas vezes, eu considero que aquele resíduo ele é padrão e que ele tem sempre o mesmo tipo de nutriente, me leva sempre ao mesmo lugar, me leva sempre ao mesmo resultado. Mas quando eu faço disso uma premissa, eu deixo de enxergar uma potencial fonte de problema de resultado dentro do meu confinamento. Bom, além disso, além de falar de qualidade, né, de resíduo, vou pegar um exemplo bem simples. O milho. Milho é sempre milho, né, Marcelo? Então, poxa vida, eu vou comprar milho, eu coto o preço. Ainda mais hoje em dia, né? O valor que está valorizado, difícil, enfim. Mas milho é sempre milho, principal fonte de energia, muitas vezes utilizada em boa parte dos confinamentos. Quando eu falo que milho é sempre milho, eu posso estar correndo risco de ter um milho que não tem a mesma característica nutricional que eu usava no ano anterior, por exemplo, ou na safra anterior. E talvez os problemas que acometam aí o milho podem ser até detectados visualmente, como, por exemplo, o grau percentual de impureza que tem dentro desse milho. Infestação por insetos, por exemplo, os carunchos. Só esses dois fatores já me dão um ingrediente diferente para a formulação. E você pode pensar assim, Marcelo, mas é uma diferença que realmente pode ser muito sutil isso, não é uma coisa que assim vai causar um impacto. Eu te digo que muitas vezes é muito mais impactante do que você imagina. E eu não estou falando só disso. Pensa assim, em genética de semente, em linhagem, em adubação de solo, em problemas climáticos, né, pelo qual passou esse milho, enfim, várias situações que me levam a um outro padrão de qualidade. Bem, se eu tenho variação do teor de nutrientes, então lá na frente o resultado aonde eu vou chegar é diferente também. E isso, assim, quando eu abro um pouco isso e vou comparar, por exemplo, com alguns outros tipos de alimentos, como no caso de uma silagem, que por si só já tem uma variação enorme de adubação, de talhão, de corte, de tipo de forrageira, de tipo de planta que eu estou ensilando. Às vezes eu tenho uma silagem mista, às vezes eu tenho inoculante, enfim. Uma silagem pode passar por problemas de processo fermentativo, pode passar por problemas de manejo depois que o silo está aberto. E aí eu preciso estar muito atento à qualidade dessa silagem para poder saber se a minha projeção de ganho de peso vai estar legal, vai estar sendo atingida, né? Muitas vezes, além da silagem, eu tenho problemas na origem, com outros tipos de alimentos também. O que eu chamo de problemas de origem? Quando o alimento já saiu ruim,
de onde ele veio. Ou seja, lá atrás, na colheita ou no tipo de semente que foi usado, já não é o mesmo alimento que eu poderia estar utilizando naquele momento. Enfim, muitas vezes eu tenho alguns problemas que eu não monitoro. E eu dou chance para que isso atrapalhe, para que isso não me leve ao resultado projetado. E a correção para esse tipo de problema ela é muito simples. Por quê? Porque se eu suspeito que eu tenho um problema na origem da matéria-prima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar analisar essa matéria-prima. E aí, quando eu mando analisar, eu vou saber exatamente que material eu estou na mão. Eu faço um rastreamento desse material, eu vou saber exatamente o que eu estou lidando. Bem, os erros de dieta, eles são muito comuns também, porque muitas vezes nós temos algumas situações que simplesmente fogem do nosso controle. Por exemplo, eu fiz uma formulação muito bem feita e, naquele momento, o meu programa de formulação alimentou, puxou a matriz nutricional de um alimento e colocou um percentual de FDN, fisicamente efetivo, de fibra ativa, né? Para falar um termo mais simples, um percentual de fibra de FDN fisicamente efetivo mais alto do que um dos alimentos da dieta realmente tinha. Porque o banco de dados daquele programa estava alimentado dessa forma. E aí, eu estou contando que a minha dieta vai ter aquele percentual de fibra efetiva. E, na realidade, ela não vai ter. E aí eu posso ter um problema, por exemplo, inclusive de subacidose, eu posso ter problemas seríssimos quando acontece isso. Então, erros de dieta, como, por exemplo, teor de amido alto, como, por exemplo, PDR, que não está fechando, proteína digestível no rumen, que não está sendo atingido o nível mínimo, situações que realmente eu posso estar sujeito se eu não souber, se eu não conhecer os ingredientes que eu estou colocando ali dentro da minha dieta. E eu preciso observar os animais, porque a partir do momento, por exemplo, se eu tiver um problema de fibra efetiva, isso vai aparecer. Isso vai aparecer lá na prática. Então, a minha dieta, que na teoria está redondinha, funcionando super bem, de repente começa a dar problema lá na prática. Eu começo a ter uma alteração, por exemplo, de score de fezes. E alteração de consumo, alterações que, em geral, eu posso perceber desde que eu esteja monitorando. Por isso que, no começo do nosso programa de hoje, eu falei da importância de ter a equipe coesa, que realmente nós não vamos entrar nesse assunto a fundo, mas que isso é um diferencial, porque quando eu tenho essas alterações aqui, a minha equipe tem que detectar o mais rápido possível lá no campo, para que eu possa corrigir.